pessoal tá voltando. Beleza? Ainda bem que eu falei que eu ia interromper a aula, né? Aí eu empolgo e esqueço. E aí só lembro da Andressa falando que adora ver o professor ficar falando sozinho, né? A vantagem é que, como eu estava compartilhando a tela, Eu nunca disse isso. nunca disse isso, ainda disse no grupo. Não, eu já falei que eu fico Professores. com dó quando cai e eles ficam falando sozinho. Sei, é aquela dó, assim, fala, nossa, que dó. Mas é sério. Não, é sério, professor, Dá eu também dó. sinto dó, tipo, às vezes a gente tá mal conversando com o professor, do nada cai. Pá, né? E com a tia de biologia, então, que ela não tinha percebido que caía Ela não e repara, ficava às conversando vezes. sozinha? Nossa, aí é pai mesmo. Um tempão. E gente marcando ela lá, arroba tia Luciene, ela não via. Arroba tia Lucine, né? E era quase toda a aula. É porque empolga, eu entendo. É porque a gente tá aqui, a gente empolga, e aí, se você realmente não estiver olhando para a tela, não percebe, não. Vocês ficam caladinhos aí um tempão e parece até que vocês nem estão online. Aí a gente liga no automático aqui, empolga com a informação e não para mais, né? Então, olha só que legal essa figura aí para nos auxiliar, ó. Beleza. Ó, vamos agora ler o enunciado novamente, olhando essa outra figura. Essa outra figura aí traz alguns recursos, né? Observações para a gente. Ela já faz parte da resolução, tá? Então, acompanha comigo a leitura do enunciado enquanto a gente olha para essa figura aqui, por favor. Ó. Então, eu vou ler o enunciado de novo, né? Só a parte das informações que interessam. E ela fala, então, que eu tenho um tapete de 20 por 40, ele está aqui, ó, a medida externa. Então, se ele é 20 por 40, cada medida dessa aqui é 10 centímetros, porque eles são idênticos e eles estão preenchendo todo o espaço. Então, vem 10 para cá e 10 para cá, como está aqui nessa figura. Da mesma forma, eu tenho um 10 aqui em cima e um 10 do lado de cá. Por quê? Porque eles são aí isósceles, né? Ele falou para a gente. Aí, depois, o que mais que ela disse, né? Ela disse, por exemplo, que existe uma semelhança entre esses triângulos cinzas com o preto. Se existe uma semelhança, significa que os ângulos são iguais. Como aqui é 90 graus, eu tenho aqui uma relação de um triângulo retângulo, então todos os ângulos acabam sendo iguais. Eu tenho os ângulos retos aqui e nas extremidades, e todos os outros ângulos são iguais. Isso ajuda muito aqui para o que a gente precisa, por quê? Porque agora a gente tem aí a ideia de que existe uma semelhança. Então, por exemplo, o x está para 10, assim como essa medida aqui dessa hipotenusa está para essa, e assim vai. Eu posso criar aí qualquer relação, os triângulos são semelhantes. Tudo bem? Não entendeu alguma informação aí dessa figura aqui, dessa segunda figura que eu coloquei? Eu queria saber como é que você pegou esses 10 tudo aí que eu boiei. Ah, beleza. Porque olha aqui, ó, olha para esse triângulo. Vou até colocar do mesmo tamanho aqui. Ah, saquei. É porque tem um 20 ali, daí você Tem um dividiu no 20, mas meio. metade para cada. Eu Certo? pensei nisso, só que é porque no enunciado ele não consta em momento algum que eles são semelhantes, né? Daí eu não sei se eu poderia fazer isso nesse caso, mas eu entendi. Não, entendi. Não, então vamos criar essa conexão aí, que isso é importante mesmo. Ele fala o seguinte. Ele fala assim no enunciado. Eles são semelhantes? Isso, ele traz essa informação para a gente, Pedro. Lá do outro lado do enunciado, ele fala assim, ó. Cada triângulo cinza é semelhante a um triângulo preto e possui dois lados de medida 10 centímetros. Tá vendo? Ele até fala isso pra gente. Tá aí com o seu material? Tô, mas eu entendi ele falando que o cinza é semelhante ao preto, né? Certo, mas ele possui 10 centímetros de medida, tá vendo? Ele ainda traz essa informação até da medida dos 10. Entendi. Ele
traz. Então, como ele é, como ó, e ele disse que o triângulo preto é isósceles. Não era retângulo isósceles? Isso, as duas coisas. Tá. Viu aí? Vi. Então ele é reto aqui, né? Ele tem um ângulo de 90 Aham. graus e ele possui uma semelhança com esse cinza. Beleza? Sim. Beleza. Aí, então, como eles são semelhantes, eles são isósceles, né? Significa então que esses lados aqui também são iguais, porque se ele é isósceles, esses lados são iguais. Ele forma um ângulo reto aqui. Aqui está o ângulo reto. Então, quando eu crio uma conexão aqui, girando esse preto, para que ele fique na mesma posição do cinza, para eu criar uma relação entre esses triângulos, eu consigo identificar que essa medida é igual a essa e ele ainda reforça no enunciado essa conclusão, falando que ele possui lados de medidas de 10. Entendi. Então, Dá pra gente fazer a relação, então, que o senhor tava falando, tipo, x está para 10, que nem a hipotenusa de um tá pra hipotenusa do outro, né? a gente pode criar aí várias relações, né? Relações com os ângulos, com as medidas, porque ele falou para a gente que eles são semelhantes. A gente pode aí, adotar aí algumas relações, beleza? E ele fala também Aham. que o triângulo preto, retângulo isósceles, ele possui uma hipotenusa de 12 raiz de 2. Então ele falou, isso aqui é 12 raiz de 2. O telefone tocando aqui. Então, aí o que a gente faz, tá? Aí vamos para a parte da resolução em si. Alguém quer tentar resolver esse exercício já adotando essa figura aqui de baixo? Eu dou um tempinho para vocês, se vocês quiserem. Ou a gente continua aqui? É muito bom quando você... Tá. vocês até quiserem ir fazendo pergunta e desenvolvendo, eu vou ajudando. Por exemplo, qual que é o Beleza, próximo passo? O próximo passo é como que eu calculo a altura? encontrar esse x aqui. Ó. E ele deu essa informação aqui para vocês. Ó. Essa medida aqui é 12 raiz de 2. Então, qual é essa medida x? Faz aí, por favor. Eu já sei como fazer isso. Só um segundo. Beleza. Como é que eu tiro a raiz quadrada de 6 raiz de 2? Raiz quadrada de 6 raiz de 2. Qual parte que você está? Assim, o que você pensou? Porque, assim, teoricamente você não tinha que fazer isso, sabe? Mas, como estão sendo várias formas de resolver o exercício, então me fala mais ou menos como que você pensou. Eu peguei o 12 raiz de 2 e fiz igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Eu também. Ah, tá, entendi. Não, então tá. Qual que é o problema disso, tá? Tem que elevar o 12 raiz de 2 ao quadrado, porque ele é a hipotenusa. Aí, no caso, você não elevou, né? Sim. Coloca tudo dentro de parênteses e eleva tudo ao quadrado. Então, vai ficar 12 vezes raiz de 2, tudo isso ao quadrado. Aí vai ficar 144 vezes raiz de 2 ao Vezes... quadrado. Né? Não, vezes 2 no caso, porque a raiz corta com... A raiz corta com o né? quadrado só na parte da raiz, né? Mas tem o 12 também. Né? Vocês fizeram foi isso aqui. Então, aí o 12 ele fica 144 vezes o 2 que saiu da raiz agora, né? Ah, isso. Entendi. Porque eu tinha falado 4, né? Uhum. Tá, beleza. E aí ele sai. Então Isso. agora a gente tem 288, que é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Perfeito. Vou até ir escrevendo Certo? aqui pela forma que vocês fizeram. São X várias... é 12, né? X é 12. Perfeito. Aí, Taca a raiz de um lado, taca a raiz do outro. vamos lá então. Então, eu coloco aqui assim, ó. 12, vou colocar bem aqui embaixo, que acompanha o triângulo. Então, como o zoom ficou muito grande aqui, eu vou mudar um pouquinho a espessura aqui. Então, eu tenho que 12 raiz de 2, que é a hipotenusa, ao quadrado,
é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado. Então, eu tenho 144 vezes 2, que é igual a 2 vezes x ao quadrado. Esse 2 corta com esse, fica x ao quadrado igual a 144. X é igual a raiz de 144. X é igual a 12. Como ele tinha falado para a gente, essas medidas aqui estão em centímetros, é importante eu colocar a unidade aqui, ó. Centímetros. 12 centímetros. Beleza, descobri o x. Aí, qual que é o próximo passo, tá? Eu preciso descobrir todas as áreas. Então, por exemplo, eu preciso descobrir as áreas desses triângulos pequenos e as áreas desses triângulos maiores aqui. Certo? Por quê? Porque ao descobrir essas áreas, o que eu faço? Eu faço 800 menos 4 vezes essa área, menos 2 vezes essa área. Tranquilo? Agora que eu descobri que o x é 12, qual que é essa área dessa figura aqui, ó? De qual figura? Dessa figura, desse triângulo maior. Base vezes a altura. 32 raiz de 2? 32 raiz de 2? 72. Como que você fez? 12 vezes 12 raiz de 2 dividido por 2. Ah, tá. É porque, olha só, olha o peguinho, Andressa, eu entendi o que você disse. Isso não é a altura, Andressa. A medida 12 raiz de 2 é a hipotenusa, então é como se você tivesse que olhar para o triângulo de uma forma inclinada, porque o ângulo de 90 graus ele está bem aqui, ó. Então essa seria a base e essa seria a altura, ou vice-versa. Essa seria a base e essa a altura, entendeu? É 144 dividido por 2. Dá 72. Tudo bem? Entendeu isso? Eu pensava que a gente tinha que arrumar ainda a altura desse bagulho. Agora eu saquei mais ou menos. Tem esse detalhe aqui do ângulo reto, né? Então, a área branca, que eu vou chamar de AB, é igual a 20 vezes 40 menos. Ó, quantos triângulos desse 10 por 10 eu tenho? 4 triângulos. 4 vezes 10 vezes 10 dividido por 2, porque 10 vezes 10 dividido por 2 é a área de cada um deles. É só você colocar 4 vezes 50 ou menos 200. Sim, mas é porque eu vou fazer aqui com todas as informações que depois fica mais fácil de criar as relações, sabe? Mas eu concordo com você. Menos 2 vezes... Porque 2... 12 vezes 12 isso, dividido por 2. 12 vezes 12 dividido por 2. Então, a área branca é igual a 800 menos 4 corta com o 2, fica 2, né? 10 vezes 10, 100. Então, quanto que fica aqui? 200. Nesse outro aqui ainda fica mais fácil, porque fica 144. 144. Então, eu tenho que a área branca é igual a 800 menos 200 menos 144. Ou 800 menos 344. 344. Gente, alguma dúvida? 456, né? Isso. Como era centímetro, não, eu cheguei lá. Centímetro quadrado. Eu cheguei lá tranquilo. Eu precisava saber só aqueles bagulho mesmo de base e altura que eu tava confundindo. Esses detalhes aqui, mas ele faz de propósito, tá? A gente é acostumado a ver o ângulo reto aqui embaixo, até aqui em cima, mas não do lado direito inclinado desse jeito. Ele faz de propósito. Nessa hora eu pensei em partir o ângulo de 90 graus no meio para tentar achar a altura. É isso aí, dividir esse triângulo em 2 e aí depois eu ter que multiplicar por... ter que achar essa altura aqui, né? É isso mesmo, ele leva a gente a fazer isso. Então, essa interpretação não está errada não, assim, né? Só que vai ser mais trabalhoso. Aí eu teria que pegar essa hipotenusa aqui, dividir ela ao meio, aí eu teria uma nova base, que seria 6 raiz de 2, vezes essa altura que eu ainda ia descobrir, né? Depois eu ia ter que multiplicar isso tudo por 4, pegar essa área aqui, e por aí vai, né?
Mas um bom exercício isso aqui, nesse sentido assim de geometria, relação de triângulo, ele é interessante, né? Esse é o exercício da FATEC São Paulo. São Paulo é muito forte aqui, né, nesse nosso material, ó. Nesses nossos exercícios aqui, por exemplo, todos são de São Paulo. São Paulo é referência, né? Deixa de ser muito importante. Alguma dúvida, gente? Como é que tá aí? Eu quero essas notas aí. Pois é, ué, fala aí o seu e-mail aí, compartilha agora. Pedro, Espera aí que tá abrindo aqui. você vai compartilhar pelo OneNote? Pedro, Ponto, ponto, W, Pedro.w, W-I-L-L. W-I-L-L. Não, são 2 Ws, Ah, professor. beleza. I-E, @gmail.com. Meu sobrenome é Willy, desse jeito, é nome composto. Entendi. Só que não tem 2 Ws, eu Ah, coloquei o segundo eu W porque o fiquei primeiro curioso. I Falei, 2W? Nossa, 2W o já é segundo muita, W eu já coloquei é muita porque criatividade. eu perdi meu primeiro e-mail. Ó, deixa eu falar. Só que eu tô usando um Note para tudo, né? Então, quando você acessar, vai estar assim, ó. Vai ter até conteúdo da faculdade lá, de disciplinas do quarto, quinto, sexto. Eu vou virar um gênio do mal, eu vou Vai, construir um vai, prédio e ele vai cair. vai ser alguma coisa do tipo, ó lá, ó. Então eu estruturei aqui, ó. Então tem de tudo aí. Aí eu ainda vou Eu tô colocar virando muita um gênio coisa. do crime e você não sabia. E aí eu vou colocando tudo aqui, então com o tempo você vai acabar tendo, assim, né, todo mundo aí que quiser, é só jogar aí o e-mail no chat que eu compartilho, tá? Que aí fica mais fácil para copiar e colar aqui. Beleza, gente? Alguma dúvida? Não. Beleza, vamos para o próximo aqui então, que aí depois eu ainda quero passar para vocês aí o exercício, né? Eu quero que vocês façam alguns exercícios mais simples, que são do Enem, relacionado a esse conteúdo também. Então, eu só vou copiar aqui esse gráfico e ele fala o seguinte, ó. No plano cartesiano abaixo, estão representados o gráfico da função y igual a x ao quadrado e o triângulo equilátero ou AB. Tá aqui, ó. Equilátero. A área desse triângulo mede. Então, ele quer saber a área desse triângulo aqui, ó. Ele já deu a parábola, ele deu alguns pontos, né? Que é o O, o A e o B. E aí, a distância do O para o A é igual ao, né? Então, ao A para o B, e por aí a gente vai fazendo algumas relações. Eu vou copiar essa figura aqui. Opa, não é o que eu quero. Deixa eu selecionar assim. Copiar essa figura para a gente ter ela aqui no nosso material maior. Está muito pequenininha. Beleza. Então vamos lá. Então, com as informações que ele deu, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai visualizar aí uma relação entre os lados. Primeira coisa que a gente faz, tá? E aí, o que a gente tem que pensar? A parábola, por que ele traz essa parábola aí para vir com esse triângulo? Ela está atrapalhando ou ela está ajudando? Na verdade, ela vem para ajudar. Porque a parábola tem algumas propriedades muito bem definidas. Por exemplo, ela está simétrica em relação ao eixo Y, né? Porque ela toca lá na origem e ela tem esse comportamento simétrico. Então, o mesmo tanto que ela anda para a esquerda, ela anda para a direita, certo? Por exemplo, então essa medida aqui, né, obviamente, essa medida é igual a essa. Né? E a gente tem várias relações. Então, eu tenho que essa medida é igual a essa, eu tenho uma altura que é igual tanto para o ponto A quanto para o ponto B. Então, a gente tem algumas identidades. Tudo bem? Vocês querem tentar fazer esse exercício? Qual que é a primeira coisa que vocês pensariam? A primeira pergunta que eu vou fazer é: quais são os lados desse triângulo aqui, ó? Eu vou chamar essa medida aqui de cima, ó, de x. Então, deixa eu colocar de preto aqui. Então,
sempre que não conhece, né, a gente não sabe as medidas. Deixa eu selecionar aqui. Como eu não sei, eu falo que é x. Então, vem. Eu tenho um x aqui e eu tenho um x aqui. Beleza. Essa altura que eu não conheço, eu vou chamar ela de h. Ou melhor, vou chamar ela de y, que a gente está mais acostumado com x e y. Certo? Então, esse lado aqui, ó, essa base desse triângulo aqui é 2x. Deve ser 4 a base dele, né? Como? Deve ser 4. 4? Por quê? Porque o A tá no rumo do 2 no X. E tá no rumo do 4 no Y. E faz Confesso para sentido. você 2 que vezes quando eu 2 estava é lendo 4. o enunciado, ô Andressa, eu também pensei nessa possibilidade, sabe? Falei, é simétrico, é x ao quadrado, então é 4, né? Cheguei e falei, não, deve ser. Cheguei nessa conclusão também. Então, assim, só para te dar esse feedback aí, tá? Como ele era um y ao Mas quadrado, não. aí eu pensei, vem 2 para cá e 2 para cá. Se ele é 2 aqui, ele é 4 aqui. Por quê? Porque ele vem 2 para cada lado e sobe 4, né? Foi isso que você pensou? Foi. Certo. Igualzinho. Igualinho que nem? Uhum. Tá. Mas aí tem um detalhe, tem um impasse aí. Eu vou te mostrar por quê, mas só desenha aí a figura, coloca aí o triângulo e a parábola, desenha o eixo, e aí a gente já chega lá. Só prepare aí o material de vocês, por favor. Não dá pra ser, né? Que senão a área ia ser 8. Não tem opção. Boa, foi uma boa conclusão, olhando para as alternativas, mas também tem outro ponto aí. Não dá para saber se que a gente pensa assim, se fosse x igual a 1, né, o meu y seria 1, não daria certo. Mas a gente tem que levar em consideração as possibilidades que envolvem a raiz quadrada, sabe? E aí a raiz quadrada, quando a gente compara esses lados, essa relação de y igual a x ao quadrado, quando eu pego um número igual, ele aparece 3 vezes a raiz de 3, né? Então, se eu pego, por exemplo, raiz de 3 elevado ao quadrado, a raiz de 3 ele é um número 1,7, né? E aí, quando eu elevo ele ao quadrado, vira 3. Então, fica muito próximo do 3 ali. Então, se eu tiver, por exemplo, 3 raiz de 3 ao quadrado, então ele fica 27, por exemplo. 2 raiz de 3, ele fica 3 vezes 2, 6. E aí, essas relações, elas não são tão óbvias, porque, na verdade, a gente não conhece a base, não conhece a altura. É tudo incógnita, por enquanto. Então, eu entendi o seu raciocínio, faz muito sentido, mas você também poderia descartá-lo a partir dessa conclusão que você teve aí sobre as opções. Qual que é o problema, né? O problema é que o Enem ele é muito bom em colocar opções que a gente pensa errado. Assim. Sempre que você pensa em uma alternativa, o Enem ele é interessante. Você sempre fica na dúvida de duas alternativas, 2 ou 3. E sempre que você fica na dúvida de 2 ou 3, você tem uma alta tendência de marcar a alternativa errada, né? É quase o que o povo chama de como é que é aquele fugiu agora a relação lá. Se tem alguma coisa que tende a dar errado, ela vai dar errado. Quem que fala isso? Vocês lembram? Lady Lady Murphy. Murphy. Lady Murphy. Elvio, a sua participação na aula é só sobre essas coisas, assim. Eu acho muito engraçado. Você tem um conhecimento geral, assim, impressionante. Isso chama aluno de humanas. Aluno de humanas, exatamente. Isso é muito bom, né? Eu acho muito massa essas áreas de conhecimento diferentes. Assim, de vez em quando eu estava dando aula lá na instituição e eu ficava ouvindo as explicações as explicações dos outros professores, né, da área da biologia. Eu acho muito interessante. Então, Andressa, beleza. Se o x fosse 2, o y seria 4. Foi uma boa percepção, tá? Mas a gente não consegue concluir isso de cara. O que a gente consegue concluir?
Como o triângulo ele é equilátero, e essa medida aqui ela é 2x na base, eu consigo, a partir da regra do equilátero, né, da relação do equilátero, criar uma relação entre a altura e a base. Vocês lembram como que funciona? O meu y se relaciona, né, a altura do triângulo se relaciona com a base a partir de raiz de 3 sobre 2. Né? Então, eu pego a base, que é o 2k, e aí eu multiplico por raiz de 3 vezes sobre 2. Aí vocês vão perguntar assim, mas como que eu vou lembrar disso? Né? Pergunta aí, Elton. Oi? Como que você vai lembrar que no triângulo equilátero a base se relaciona com a altura a partir dessa propriedade aqui, raiz de 3 sobre 2? Você lembra? Não. Seguinte, ó, esses ângulos aqui não são todos iguais? Aham. Então, a gente tem um triângulo, então todos esses ângulos aqui formam um ângulo de 60 graus, ó. Tudo bem, gente? Sim. Tudo. Então, aí eu posso criar as relações trigonométricas aqui, por exemplo, seno de 60 é igual a essa altura dividido, né, tangente de 60 é igual ao y dividido por x, por exemplo. E aí eu recorro à tabelinha lá das propriedades trigonométricas, aquela tabelinha. Mas o que é esse K? O que é esse K? Ah, desculpa. Perfeito, Andressa, obrigado. É x, tá? Coloquei como K aqui, porque tô com um K na cabeça. Ô, professor, Oi, Pedro. disse, poxa, a gente pode associar que lá é 60 em cada ângulo mesmo? Tipo, tá dizendo que os ângulos são iguais? Ah, quando a gente tem... porque ele fala pra gente, né? No enunciado, Pedro. Deixa eu pegar aqui, ó. Ele fala pra gente que ele é um triângulo equilátero, Ah, entendi. tá? Não, perfeito. Beleza. Uhum. Aí, como ele fala isso pra gente, né? A gente pode tomar aí algumas conclusões nesse sentido. E aí, a relação entre a altura e a base, ela fica nesse formato aqui. Só um segundo que deu bosta. Então, eu só vou organizar esse y, eu vou cortar esse 2 com esse 2 de baixo, e eu tenho que y, então, é igual a raiz de 3x. E aí, para calcular a altura, ou a área, ou qualquer situação nesse sentido, eu posso adotar agora o y sempre como um x raiz de 3, ou raiz de 3x, né? E aí, o que eu faço? Eu adoto essa regrinha aqui, ó. Então, eu tenho essas duas regras, essa primeira e essa segunda. E agora eu vou pegar essa conclusão que eu acabei de tomar e vou substituir na de cima. Então, eu tenho que o meu y é igual a x ao quadrado. Eu pego o y que eu acabei de descobrir, que é raiz de 3 vezes x, e falo que ele é igual a x ao quadrado. Se a gente parar para pensar, ó, como que um número multiplicado por x pode ser x ao quadrado, né? Só se o x for o próprio número, faz sentido? Deixa eu admitir a Ana Beatriz aqui. Ó, acompanha comigo. X ao quadrado menos raiz de 3 vezes x igual a zero. Deixei tudo junto. Se eu colocar o x aqui, ó, em evidência, eu tenho x menos raiz de 3. Tudo isso igual a zero. Lembram disso, gente? Então, ou x é igual a zero, ou x menos raiz de 3 é igual a zero. Isso faz com que o meu x seja raiz de 3, tudo bem? Então, eu tenho essa alternativa que não faz sentido e eu tenho essa alternativa aqui como opção. Descubro o meu x. O que ele pediu para a gente, né? Ele pediu o valor da base ou do valor do x? Não, ele perguntou o seguinte, ó, vamos ler o enunciado. A área desse triângulo. Então, a área do triângulo, né, base vezes altura dividido por 2, eu acabei de descobrir uma parte da base. Então, o que eu faço, né? A área dele, a área desse triângulo é igual. Vamos lá?
eu tenho duas vezes. Posso fazer de várias formas, né? Faltam 10 minutos, dá tempo. Faz essa área para mim com essas informações que eu já tenho. Faz essa continha aí para eu ver como que vocês fariam. Fala para mim qual que é o valor do resultado, por favor. Eu tenho X aqui, ó, tá facinho. Só preciso para vocês, só para provocar um pouquinho mesmo. Como que eu calculo essa área aí? Ué, mas por que que o 2x vezes raiz de 2 dividido por 2 virou isso aí? Aqui eu só cortei o 2 de baixo, né? Ah, mas eu não sei qual que é o x. Você não sabe qual é o X? Não, mas ele tá aqui, ó. Não tirei ele, não. Você está falando desse lado esquerdo ou desse lado direito? O x do triângulo, a base lá. Tá, então eu acho que eu não entendi sua pergunta. Pode repetir ela, por favor? Qual que é o x para eu substituir? Não, o X eu só descobri no final, que é o raiz de 3. Aí, depois que eu descobri aqui, eu posso substituir. Ó. Então, o X é raiz de 3 ou o X é zero. X0 não faz sentido, né? Porque eu ia zerar tudo. Aí eu descarto essa possibilidade aqui do X igual a zero. Aí eu olho para essa possibilidade aqui de baixo, que é o X igual a raiz de 3, entendeu? Aqui, ó, ela aqui, ó. Entendi. Que é assim, André, só como que eu cheguei nessa conclusão, né? Deixa eu separar ele aqui assim, ó. Quando eu tenho que um produto é igual a zero, um dos fatores precisam ser iguais a zero, porque ele está falando que ele está anulando aqui. Então, ou esse x aqui é igual a zero, ou esse x menos raiz de 3 é igual a zero. Aí o x igual a zero não me interessa, e x, esse menos raiz de 3 passa para o lado de lá, fica raiz de 3. E aí, para calcular a área, eu uso essa informação, que eu acabei de descobrir aqui como x igual a raiz de 3, para calcular a área desse triângulo aqui, ó. Tudo bem? Se não tiver entendido, eu explico de novo de uma forma diferente. Pode me falar. Não, tudo bem. Por que você fez essa relação do x, aí tem um parênteses, x menos raiz de 3? Por que você fez essa relação que esse x ele podia tanto ser só ele zero, quanto o seu x menos raiz de 3 zero? Isso, é por causa disso aqui, ó, Pedro. Eu vou começar aqui de novo, tá? Então eu peguei a referência do y agora era igual a um x ao quadrado, e eu vou desenvolvendo na substituição, e aí eu chego nessa situação aqui. Até aqui, tudo bem? Até aí, tudo bem. Beleza. Então eu tenho o seguinte, eu tenho o produto de dois valores desconhecidos, e que o resultado é igual a zero. É como se fosse assim, ó, 5 vezes x vezes 5 é igual a zero. Aí eu sei que esse aqui não poderia ser zero, então o x é zero. Né? Assim funciona. Por que quando eu falo que 5x é igual a zero, eu concluo que x é igual a zero? Porque para eu ter uma resposta, né, a resposta um produto, o resultado de uma multiplicação como resposta igual a zero, um dos termos que multiplicam precisam ser iguais a zero. Então, o que eu posso concluir dessa situação aqui? Como eu tenho um produto, x vezes x menos raiz de 3, então ou esse x aqui é igual a zero, ou tudo que está dentro do parênteses aqui é igual a zero. Entendi. Porque eu tenho que o resultado desse produto é igual a zero. Então, eu só tenho essas opções. Ou isso é igual a zero, que não faz sentido para mim, porque eu não teria nenhuma figura, né? Eu teria que zero, tudo zerado, sem área, sem nada. Ou o meu x é raiz de 3, que é o que eu vou adotar. E eu adoto esse aqui porque ele faz sentido. O x igual a zero não faz sentido para o que eu quero. É uma resposta possível, mas não é uma resposta que se aplica na geometria que eu estou analisando, né? Agora deixa eu te perguntar, professor. Oi. Lá em cima,
nesse raiz de 3x igual a x ao quadrado, Certo. a gente pode fazer uma relação aí que esse x ao quadrado é igual a x vezes x. Se a gente corta um desses x que está multiplicando com o x da raiz de 3, x fica igual a raiz de 3. Pode também. Foi a hora que você sumiu lá, que você falou, deu ruim aqui, mas você usou outra palavra. Pode sim, tá? Só que eu tinha só comentado isso, não tinha feito. O que eu falei é o seguinte, se eu tenho um número que multiplica por x e isso é igual a um x ao quadrado, a única opção é que esse número aqui é o próprio x. Uhum. Fiz esse comentário, sabe? Então, em outras palavras aí, trazendo o que você acabou de comentar, você pode fazer isso. Qual que é a armadilha de fazer isso que você precisa ficar atento, tá? No nosso caso aqui, como a gente só estuda geometria e tudo mais, você praticamente vai sempre poder fazer isso. Mas na matemática existe aí uma armadilha que quando você faz isso, você está ignorando a possibilidade do x ser igual a zero, porque você só pode dividir, porque aqui é como se você estivesse fazendo assim, ó, x dividido por x, certo? Se ele fosse zero, aí eu não poderia fazer, porque ia ficar zero dividido por zero. Aí eu não posso fazer isso. Então, quando eu faço esse corte, eu vou tomar essa conclusão que o x é igual a raiz de 3, mas sempre que eu faço esse corte, eu tenho que levar em consideração a hipótese do x também ser zero. E essa opção aqui acaba não aparecendo, você tem que perceber isso. E é sempre assim, sempre que você corta, você tem que levar isso em consideração. Na geometria, isso aqui praticamente nunca vai acontecer. Acontece em alguns casos, quando o x ele vai lá, tipo, 6 menos x, coisa do tipo. Mas quando ele é todo o lado, aí isso não acontece, aí não faria sentido. Mas eu fiz desse jeito aqui para ser assim, de uma forma mais comum. Essa aqui é mais comum, essa aqui é mais relacionada a um raciocínio que você desenvolve, né? Qualquer uma dá certo, tá? Então, professor, é que naquela hora eu tava sendo muito inteligente, eu peguei um Guaraná lata que tava congelado e eu abri ele na minha cama. Hoje é dia, hein? Aí, Engraçado, peraí, deixa eu só entender aqui o cenário. Você tá gripado, ruim, morrendo, aí você pegou um Guaraná congelado, 10 horas da manhã. É isso mesmo, só para eu entender aqui. olha, vamos lá. Eu tô lascado, entendeu? Mas a única coisa que não tá doendo em mim atualmente é a minha garganta. Então eu vou aproveitar disso o máximo possível. Porque se eu Vai acordar amanhã com arrebentar a a garganta garganta, doendo, né? Porque a única coisa que não tá doendo é vou a arrebentar garganta. ela enquanto ainda Agora dá você tempo, né? arrebenta, né? Arrebentar Exatamente. enquanto der tempo é ótimo. Gente, só ativa a câmera, só aparece aí na câmera para a gente tirar o nosso print aqui do dia. Antes que a aula aqui interrompa, falta só 2 minutinhos, vamos aproveitar essa deixa para a gente fazer o nosso registro. Ana Beatriz, Ana Clara, Ana Letícia, Juan, Ana Clara Oliveira Carvalho, Ana Letícia Vasconcelos. Ou saiu para tomar café da manhã. Ó, voltou. Caiu o Guaraná na minha câmera. Ai, É ai. sério. Ana Clara, alguém sabe da Ana Clara? Grava zap. Não, mas ela tava, que deve ter caído da internet. Tá. Deixa ó, Eu não sei. a câmera de vocês deu uma travadinha aqui para mim, então muito provavelmente foi o meu que travou para vocês. Tá voltando. Só deixa carregar de novo. Pedro, falta só o Elvio aqui para mim. Cadê o Elvio? Aí, tá aí. Vamos lá então? Oi. Prontos. Então tá. Ó, vamos concluir essa aqui? Falta menos de 1 minuto. Conclui ela aí, por favor. Eu vou desativar a câmera. Eu vou desativar, né? Faltam 10 minutinhos para a aula acabar. Conclui essa área. Quem conseguiu calcular? Fala para mim o valor que vocês encontraram. A base é 3 Qualquer momento e vai a cair, mas altura é 9. Então, quanto que dá? Então dá 3 vezes 9 vai para 27 dividido por 2. Não, porque o x é raiz de 3. Então, a base é 2 raiz de 3, tá? Corrige aí. Ah, não é. Ah, essa aqui, 2 raiz de 3. Isso. Já volto, gente.